E aí, galera, está começando mais o Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo, que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos exibir 2 documentários. O que vamos mostrar agora fala sobre a busca pelo corpo perfeito, seja através de dietas alimentares ou de exercícios físicos, muitas vezes praticados sem limites. Ficou curioso? O doc produzido por alunos da Universidade AMB Morumbi. Vamos assistir? Onda Fitness, você não precisa ser tão saudável. Roda aí. Eu já tava com um corpo legal, mas eu falei, bom, eu quero mais. Se acorda, já começa com a mão no braço, puta, eu tô emagrecendo e tal. Tipo, vira um negócio que tipo, você fica paranoico. Quero ficar grande, não importa preconceito, não importa nada. Eu quero ficar porque eu quero. Se você quer ter um resultado fora do normal, você tem que fazer algo fora do normal pra isso. O brasileiro é muito modinha, né? Tudo que uma coisa começa, bomba, todo mundo vai e quer fazer também. Eu tô dando graças a Deus que agora a modinha é ser fitness, né? Ser saudável, que é uma mania boa. No momento tá em alta o fitness. Na verdade, a busca pelo corpo perfeito, realmente. O problema, muitas vezes, são os modismos que surgem e propostas que, na realidade, acabam sendo utópicas. Você tem que ter um pouco de noção para não fugir um pouco do seu limite. O resultado estético, ele tem um limite e cada um deve perceber para si qual é. O problema vai ser sempre quando a pessoa não se conforma com esse limite. Tava com dengue, eu vim treinar com dengue. Eu falei, eu tenho que vir na academia, nem que seja pra beber aquela água ali. Eu tenho que entrar aqui dentro e nem que seja pra puxar uma barrinha ali, eu tenho que vir pra academia. Larguei minha vida pessoal de lado e a minha vida é sempre. Nossa vida é acordar cedo, fazer aeróbico em jejum, ficar 1 hora e meia na esteira em jejum. Bastante repetição, dá vontade de vomitar, dá tontura, falta de ar. Ficamos, às vezes, até mesmo sem tomar água para desidratar o corpo, para poder secar. Você escova o dente, dá mais vontade ainda de beber água. Nossa, é muito difícil. Mas, tipo assim, mas é bom. Porque quando você dorme, quando acordei no dia seguinte, você vê o abdômen, assim, mais seco, né? Sem água nenhuma. Você sente umas dores, assim, tipo, no rim, assim, o rim gritando, ele grita, né? Passado esses limites, sempre vai ter, mais ou menos tempo, um preço muito alto para se pagar. A gente já viu amigos tendo problemas sérios por causa do Vale Tudo pela estética. Hoje em dia as pessoas, raramente, cada 10 que vem aqui, uma procura saúde. O resto é estética. Muitas vezes as pessoas atropelam etapas e fazem uso, seja de anabolizante, ou fazem dietas tipo, completamente insanas, sabe? Ou acha que em um mês vai ficar com o corpo de tal jeito e faz exercício muito mais do que deveria, acaba se machucando. Procedimentos tipo cirurgia plástica, eu acho que de fato ficou uma coisa meio louca, sabe? O anabolizante é o recurso que, como a gente sabe, muitas pessoas são levadas a usar por não se conformarem até com aquilo que a própria natureza, do ponto de vista de programas de exercícios, dieta adequada, ou seja, dos recursos lícitos, possam proporcionar. O que a gente produz aí em 6 meses, sei lá, 3 meses, tá em uma ampola, em uma dosagem só. Não adianta negar, meu. Não adianta negar. A gente sabe quando a pessoa usa, o pessoal sabe quando a pessoa tá usando, entendeu? Não adianta esconder, porque dá pra ver, é nítido, dá pra ver. E a maioria usa sem saber o que tá usando e mais para se aparecer mesmo, assim. Certamente acaba trazendo resultados que vão muitas vezes na direção daquilo que o indivíduo está buscando, mas com um preço altíssimo, que seria o quê? Os efeitos colaterais que esses hormônios inevitavelmente vão trazer. Mas, o cara que usa outro tipo de droga ou que bebe, ele também usa outro tipo de coisa, controlado ou descontrolado. Eu conheço cara que tá bolando a vida inteira, tem 60 anos e não tem nada. Eu conheço o cara que bolou agora errado, ou sei lá, que tem outro tipo de problema e teve, entendeu? Pra eu ser o melhor, eu corro riscos, entendeu?
tanto saúde, por causa dos esteroides, essas coisas e tudo. A gente já viu muita gente que acaba ficando doente, acaba tendo doenças sérias, sabe? Diabetes, você pode pegar diabetes, você pode ter trombose, você pode ter câncer. Você pode, o câncer ele é mais a longo prazo, mas eu acho que a curto prazo tem muita coisa que pode acontecer que as pessoas não medem. Aumento da possibilidade da incidência de câncer, modificação drástica do perfil lipídico do indivíduo, mudança até do comportamento, porque o esteroide anabólico ele muda até o perfil de agressividade do indivíduo, e inúmeros outros efeitos que são aquilo que a gente chama do preço que o usuário do anabolizante vai ter que pagar. Antigamente eu saía, todo final de semana eu saía. Saía, era balada, bebida, hoje em dia eu já não posso. Chegar final de semana, eu lá abrindo minha marmita, arroz e frango, entendeu? Você vê pessoa saindo pra jantar, vai levar a namorada pra jantar. Você não janta, você pega a sua marmita de arroz e frango e vai e come, não pode comer uma pizza, não pode fazer nada. Batata doce, frango, sem sal, sem gosto nenhum. Todo mundo comendo apenas frango e batata doce. Então todo mundo está seguindo sempre a disciplina que tem que ser seguida. Aquela questão do frango com batata doce o tempo inteiro, achando que está tendo um super resultado e na verdade não. Está privando o organismo de vários outros nutrientes importantes e aí ela começa a sofrer, né? Começa a sofrer com essa privação, falta de energia, desânimo, queda de imunidade, entre outros problemas. Tem também o perigo, né, das pessoas que começam a seguir essas pessoas como modelo e acabam repetindo, reproduzindo tudo que elas fazem. E a gente tem que lembrar que cada um de nós é um ser único, a gente não tem uma dieta igual para todo mundo, um treino igual para todo mundo, e isso tem que ser respeitado. Então é importante a gente respeitar a individualidade de cada um. Cada um tem um corpo, então às vezes o melhor do meu corpo, assim, o melhor que eu vou ficar na minha vida, às vezes não, com certeza, nunca vai ser igual da minha inspiração, tipo, nunca, sabe? Muitas das pessoas, elas começam a fazer dieta por conta, olhando sites, blogs, seguindo pessoas no Instagram e acabam não tendo sucesso. Eu recebo muito direct no Instagram de pessoas que querem tirar dúvida. No Facebook, WhatsApp, é só para perguntar dica de treino, de alimentação, gente pedindo dieta, como que eu fiz para chegar assim. O que você faz para ter esse corpo? O que você toma? Ao invés dele vir falar, pô, eu queria uma dica de como eu me alimentar melhor, como que você chegou aí e tal, ele fala, é assim, ó, meu, o que você tomou? Meu, o que eu tomo? Eu quero ficar assim. A gente sente que a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, justamente porque realmente é uma responsabilidade muito grande você passar informação para as pessoas, ainda mais quando se trata do corpo, né? Assim, e não é nem só do corpo, é saúde, enfim, é tudo. Hoje em dia é difícil alguém ir atrás de saúde, a não ser que ela tenha alguma patologia ou não, mas assim, o pessoal mais novo principalmente vai atrás do físico, né? Do visual. Então, assim, essas pessoas mais famosas, às vezes atletas ou não atletas, essas pessoas de mídia, principalmente de Instagram, mulher, homem que passa uma mídia, assim, passa uma imagem do corpo muito bonito, então as pessoas muitas vêm atrás da gente por causa disso. Às vezes a gente olha um corpo de uma pessoa, eu mesma falo, nossa, o corpo dela é incrível. Qual é a dieta dela? Qual é o treino dela? Eu já pensei isso várias vezes, eu acho que é normal você pensar isso. Só que a verdade é que, assim, olhando tudo que eu já passei, é um caminho muito longo, sabe? São 3, 4, 5, 6, às vezes 10, 20 anos para você chegar até um determinado corpo. As pessoas são imediatistas. Então as pessoas, elas querem acreditar numa coisa que é rápida. Fica vendo toda essa onda fitness, todo mundo emagrecendo, todo mundo com corpos maravilhosos. E aí você fala, cara, mas eu não consigo chegar lá. Você surta, você pira. Até a gente se sente muito influenciado em relação a isso. A maioria toma suplemento, eu vou tomar suplemento. A maioria treina assim, eu vou treinar assim. A gente brinca que é o termo insta-perfeito. Será que todo mundo é insta-perfeito? Até que ponto a vida dessas pessoas realmente é perfeita? E até que ponto aquilo que a gente vê é real também? O maior problema é você acreditar que aquilo que está no mundo virtual é real, que não é. A gente sabe que por detrás de toda a musa fitness,
você tem um aparato profissional dando suporte para aquela imagem. Rolando uma piração nesse sentido, de todo mundo ter obrigação de ser perfeito, de ser ideal. Até que ponto isso é saudável também, sabe? Fora que assim, as pessoas às vezes falam com a gente, poxa, mas eu vejo vocês comendo tão bem e o Rodrigo continua gordo. Aí você virar pro cara e falar, cara, mas se você visse o quão difícil é realmente chegar onde essas pessoas chegam sem, enfim, usar de N outros métodos, sem ficar usando Photoshop nas fotos, você ia entender. Eu já tive uns 3 pacientes que, assim, foram reproduzir exercícios físicos, né, de blogueiros e acabaram se machucando de maneira séria. O mais sério que eu lembro, ele acabou tendo uma hérnia e acabou sendo cirúrgica. Então ele acabou tendo, foi uma hérnia assim, ele desenvolveu uma hérnia e acabou indo para a cirurgia. Isso falando de exercícios. Mas de erros que eu vi em cardápio de pessoas que seguiam blogueiros, né, ou perfis de Instagram, primeiro, dietas muito restritas por muito tempo, então restrição energética aí por meses, chegando a quase um ano, então a pessoa já veio muito debilitada, com várias deficiências, anemia, e a gente sabe que isso também gera uma série de alterações hormonais, então levou mais um ano para a gente reequilibrar o organismo para que ela tivesse a saúde de volta. Equilíbrio é a gente nunca achar que uma única coisa é a boa ou é a correta, por exemplo, né? Mais importante também é não só o lado estético, tipo, você de fato está bem de saúde e você está bem de cabeça, tipo, você se aceitar do jeito que você é. Não existe um padrão, você tem que fazer tantos exercícios por semana, você tem que comer dessa maneira. Na verdade não, é buscar o que te faz bem, o que você sonha, o que você idealiza. A nossa geração quer qualidade de vida, então eu acho que o quão melhor a gente estiver e a gente vai buscar os meios para isso, melhor vai ser. Se você sempre der o seu melhor um pouquinho, a estética vira consequência. Bem legal, né, Raquel? E aqui com a gente, uma das autoras do trabalho, a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Por que vocês decidiram fazer esse tema de trabalho? Então, na época, o tema estava muito forte, estava começando a surgir várias blogueiras, várias coisas sobre o mundo fitness. Aí tinha uma amiga minha que ela estava fazendo dieta, exercício, e ela conhecia várias pessoas nesse meio. Ela via Instagram, via várias coisas. Daí a gente decidiu. A gente discutiu vários temas e chegamos no consenso de ser do mundo fitness. Ah, legal. E qual foi a resposta da faculdade quando vocês decidiram falar sobre o mundo fitness? Então, o professor que foi orientador na época, ele gostou do tema, mas ele falou pra gente ser muito cuidadoso na forma da construção do tema para não acabar prejudicando alguma pessoa ou algo do tipo. E alguém do grupo já era ligado nesse mundo fitness? Então, essa minha amiga, ela era ligada, ela fazia exercícios, tava aí no nutricionista na época, tanto que a gente entrevistou a nutricionista que ela ia. E daí ela pesquisou muito e chegou no assunto do mundo fitness, que ela ficou super empolgada de fazer, aliás. Isso, de uma maneira geral, ajudou vocês, né? Ajudou, porque assim, o extremo sempre é muito ruim. Hoje em dia as pessoas são muito extremas, ou é muito pouco ou é muito. Então ajudou a gente a entender melhor, porque antes da gente querer ter um corpo bonito, a gente tem que querer o nosso corpo bem e nossa mente bem. Aí ajudou a gente a entender mais o tema, como funciona e tudo mais. E você acha que o documentário responde se algumas pessoas querem o corpo perfeito apenas por estética? Responde. Muitas pessoas querem mais o corpo pela estética e não pela saúde do próprio corpo. Então respondeu bastante isso na nossa questão de corpo ideal, essas coisas, porque não existe isso de corpo ideal. O importante é você estar bem, né? Você mesmo. E se você luta pelo corpo ideal, você acaba às vezes se frustrando.
E o tempo do documentário de vocês foi bem curtinho, né? Como que foi esse processo de edição? Então, a gente teve muitos entrevistados. A gente até conseguiria fazer um estendido, um doc estendido, só que por motivos não deu certo. A gente teve mais de 30 horas de material bruto, porque a gente tinha muitas pessoas entrevistadas e para reduzir foi muito complicado. E como foi a escolha dos personagens? Conta um pouco pra gente. Então, a gente pesquisou muito. Produção, a gente pesquisou várias pessoas que tinham influência nessa área, que tinham muito conhecimento sobre o assunto, nutricionistas, fisioterapeutas, todas as pessoas. E daí a gente foi entrando em contato com elas, blogueiros também, fitness, pra gente construir de uma maneira certa o documentário. E pra gente ter profissional falando também, né? Porque a gente precisa ter um aprofundamento dos profissionais pra ver o que eles acham do assunto e tudo mais. O que pode prejudicar o seu corpo, se você é muito extremo e tudo mais. E vocês têm alguma história de bastidor pra contar pra gente? Não, de bastidor não. Só que foi muito sofrido andar no sol cheio de equipamento, mas isso faz parte, né? E quanto tempo mais ou menos durou esse documentário? Em quanto tempo vocês fizeram? Então, como foi uma proposta da faculdade de uns 6 meses, para a gente construir, a gente tinha tempo de gravação e edição muito curto. A gente recolheu o material bruto em 1 mês e meio, mais ou menos, para ela ter um tempo mais sossegado para editar o material. E qual dica você pode dar para quem está começando a fazer um documentário? Para começar a fazer um documentário, você tem que pesquisar muito vários temas. Temas que talvez tenham sido esquecidos ou um tema que está muito forte no momento. Aí pesquisa sobre pessoas que sejam importantes na área. Vai atrás, liga, porque às vezes é difícil você conseguir o contato de uma pessoa. Você entra em contato, pesquisa muito, você tem que criar um espelho, tem que fazer umas perguntas chaves para todos. E eu acho que isso é o mais importante. Bom, Thaís, o papo tá bem legal, mas nosso tempo tá acabando. Você quer deixar algum contato? Então, é só meu e-mail mesmo, thaisledier@hotmail.com. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem um documentário sobre artistas de rua de São Paulo. Até já! Estamos de volta com o Espaço Universitário e nesse bloco vamos falar sobre o trabalho artístico nas ruas de São Paulo. Vamos conferir? Então roda aí o documentário dos alunos de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, No Olhar da Rua. Meu nome é Marcos e eu sou de Terra Nova, Pernambuco. E meu nome artístico é Marcos Terra Nova. Eu tenho 43 anos. Meu nome é Roger Cabeleira, um nome artístico naturalmente, né? Eu me chamo Rogério Prado, é o nome de batismo. Eu tenho 42 anos, sou natural de Aracaju, Sergipe, é o meu estado. E minha profissão é músico, né? Artista de rua, como eu sou agora, é o que eu sou agora. Obrigado. Meu nome é Diego Figueroa, eu tenho 41 anos, profissão artista, eu sou argentino. Artista de rua, para mim, ele resume uma só palavra: realização de sonhos. A arte, ela é o início, o meio
e o infinito, porque a arte ela possibilita infinidades de coisas, né? A arte para mim significa uma forma de vida. Muitas vezes quis rejeitar. A vida de artista é difícil para formar um casal, para ser pai, porque o artista é muito louco. E o artista precisa ser louco, precisa ser livre. Mas o artista muitas vezes se sente incompreendido e nunca vai ser compreendido. Arrumei o meu matulão, como diz Luiz Gonzaga, botei nas costas e me mandei para cá. Eu estava começando, na verdade, a tocar violão. Aqui em São Paulo foi que eu vim tocar em barzinhos na freguesia do Ó. Eu estudei música na ULM, fiz teatro e, enfim, eu fiz um monte de outros trabalhos assim. Eu sou artista plástico, licenciado em pintura. A rua veio como uma opção de um contato imediato com o público, né, que a gente no barzinho fica um pouco restrito. Aqui é o maior palco do mundo. Eu fui procurar na Oswald de Andrade um curso uma oficina de teatro. O artista de rua, para mim, tem um impacto muito interessante. Considerando a cidade, a diversidade que envolve o espaço urbano, pessoas, arquitetura, as diversas lojas, o mercado. Eu costumo dizer que eu toco de Luiz Gonzaga, Chico Buarque, né? Zé Ramalho, Dominguinhos, Alceu Valença, Gilberto Gil, Caetano, Djavan, Chico e tantos outros artistas maravilhosos compõem coisas maravilhosas. Para mim é muito bom. A gente que é artista de rua tem que estar sempre trazendo uma novidade nova para as ruas, porque se ficar o tempo inteiro com uma personagem só, as pessoas começam a se cansar daquele e enjoar daquilo. Interpretei o Homem-Aranha antes fim de semana anterior da Semana das Crianças, né? Agora, pelo Dia das Crianças, falei, vai ser bom interpretar o Homem-Aranha. Eu perguntava às crianças que outro personagem queriam, e as crianças estavam pedindo Batman, em primeiro lugar, e depois Hulk. Eu sou compositor, na minha essência eu sou compositor. E pegar o violão para ensaiar, para estudar mesmo, para trazer um repertório bacana para as pessoas na rua. Então São Paulo, sem dúvida, ele é o grande palco, não só da minha vida, mas como de outros, muitos artistas que estão por aí. A gente pega lixo, como falam muitas vezes, e cria uma coisa fantástica e falam, olha, você tem um dom. Infelizmente, na nossa sociedade, muitos identificam o artista de rua como um pedinte, infelizmente, mais uma modalidade de pedinte em relação a outras que já existem. Nesse sentido, o artista de rua, o próprio nome diz, né, artista, né? Amor é o dom de saber conquistar, quebrando antigos paradigmas, procurando respeitar crença, cor, jeito, maneira de agir e de pensar a nossa natureza humana. De tudo que eu mais quero ver. Eu renunciei tudo que eu estava fazendo no momento e fui ser artista de rua. Fui mais feliz na minha escolha porque eu passei a viver da arte. As coisas acontecem com uma certa fluidez na rua e é bacana isso, o contato direto é muito bom. É como a briga, né? Os camelôs e os artistas de rua, eles ficam pé da vida pelo fato que nós fazemos tudo o que queremos e a polícia não toca a gente. Porque a artista de rua não exerce comércio em forma direta, como eles, em forma direta é ilegal. As dificuldades que a gente tem na rua não são necessariamente de repressão ao que você faz, mesmo porque existe aqui em São Paulo uma lei que protege o artista de rua em diversas áreas, né? Quando eu não tinha assim
muita experiência com a rua, esse convívio assim com as ruas, eu me sentia humilhado. Muitas pessoas te falam, você foi a alegria do dia, ou você percebe quando essa pessoa dá um sorriso. É incrível o que se pode aprender na rua. A dificuldade maior é a dificuldade que todo mundo está enfrentando, né? Às vezes você consegue a grana para suprir as suas necessidades, às vezes não consegue. Eu não vim para São Paulo para ganhar dinheiro, ficar rico. Eu não pretendo isso. E sempre tive o privilégio e a felicidade de viver bem e morar bem através do trabalho de ruas. Às vezes é bom, o dia é rentável financeiramente falando, às vezes não é tão rentável, mas aí o contato que você tem com o público, com o pessoal, né, os elogios, as críticas que recebe, fazem com que o dia, de certa forma, se transforme e que você sobressaia e melhore de alguma forma, em função disso, está na rua. E muitas das vezes o público passa e xinga, conta piada, faz um monte de coisas, mas não é para humilhar a gente, é porque, na verdade, eu descobri que faz parte do trabalho. A gente está ali, na rua, exposto mesmo. Então as pessoas vêm até a gente e fazem isso para fazer com que a gente dê risada, perca a postura. Conheci pessoas dependentes químicos que me pediam oração. Conheci o sorriso das crianças, pessoas que me contavam seus problemas psicológicos. E a gente está na rua, conhece pessoas, daí a pouco as pessoas pegam seu número e daí lhe convidam para um evento na sua casa e daí começa um ciclo de amizade. Eu tenho muitos amigos que começaram assim, que a amizade veio a partir da rua. Para mim isso marca muito e é muito bacana. Eu sempre falo para todo mundo que ser artista de rua, fazer estátua viva, foi o melhor emprego que eu já tive até hoje. O melhor emprego que eu já tive até hoje. Um moleque em bike me pedindo conselho, eu fantasioso de Homem-Aranha. Uma senhora também que contava um grande problema, uma coisa que nem tinha imaginado. O que você percebe na rua é que tem pessoas que precisam de um sorriso, que precisam de um olhar com inclusão. Eu estava aqui na 7 de abril, estava tocando lá, e eu comecei a tocar a música de Luiz Gonzaga, né? Auê, 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 a vida do viajante. E uma senhora chegou para mim, bem próxima, assim, e com os olhos lacrimejando, dizendo que lembrou muito do pai dela. E me agradeceu, e aí me deu uma caixinha, e na saída falou, olha, deixa eu lhe dar um beijo para isso ficar marcado para nós. Se quiser vir para a rua, seja bem-vindo. Se for profissional e querer um compromisso sério com a arte, venha para a rua. Se você quer perceber a realidade, vai na rua. Fica aí sentado e vai ver. Esse carinho que a gente recebe, a emoção que as pessoas expressam em função daquilo que a gente toca, daquilo que a gente faz, os elogios que a gente recebe, isso é muito positivo e marcante. Quando eu vejo um artista mesmo, verdadeiro, eu convido para vir para a rua, porque a rua precisa. Deixar algumas coisas, aquilo que te faz fumaça na cabeça, botar no lixo e receber, saber receber a nova energia, novas doações, novos carinhos, e isso te renova, isso te faz melhor pessoa, melhor artista. Super legal, né? Bem legal, né?
E aqui com a gente as alunas de jornalismo Stephanie e Raquel. Bem-vindas, meninas. Obrigada. E por que documentar o trabalho de artistas de rua? A gente ficou interessada pelo assunto, nosso grupo, quando, por volta de 2013, 2014, os artistas de rua começaram a ser reprimidos pela PM nas ruas, né, a terem seus instrumentos levados, serem impedidos de trabalhar. A situação já mudou, só que depois disso a gente ficou interessado em saber mais sobre como que está a situação dos artistas. A gente queria se aprofundar mais um pouco na profissão e assim entender melhor o que leva o artista a escolher aquela profissão, se é falta de opção, se não é. E aí a gente acabou, assim, nós fomos surpreendidos, né, pelo trabalho e pelo que a gente descobriu também. É porque na rua a gente vê aquele superficial, né? Ninguém imagina o que tem por trás daquilo. Então, assim, o objetivo era ir além, né? E buscar saber um pouquinho mais sobre quem são esses artistas. E conseguimos, né? Tirar um pouquinho. E quais foram as dificuldades que vocês encontraram ao longo desse trabalho? Foram muitas, assim. A gente lidou muito com o clima, né? Porque a gente tinha que fazer filmagem externa, a gente precisava correr atrás dos artistas de um tempo bom. A gente enfrentou um sol escaldante, assim, uma tarde que a gente foi no Museu do Ipiranga para filmar com um dos personagens. Outros dias a gente enfrentou chuva e teve dias, assim, outras dificuldades foi que teve entrevistado que deu um bolo na gente e teve, né? Porque assim, a gente foi pra rua para achar as pessoas, então às vezes a gente não encontrava, né? A execução foi trabalhosa, assim, mas a pós-produção também, mas enfim, foi recompensador, né? Deu tudo certo. E como vocês encontraram esses artistas? Andando mesmo pelas ruas ou um foi indicando o outro? Literalmente indo atrás. Nós até tentamos procurar em alguns sites, né, específicos, achamos um site bem legal, mas era muito particular, então o pessoal já estava com a agenda cheia. Então assim, como era artista de rua, então falou, vamos pra rua. Então, literalmente foi colocar o pé na rua e ir atrás e buscar e tentar achar. Hoje não tem, hoje tem, final de semana, durante a semana, andar, pegar contato, fazer contato e conversar. E foi assim, né? E o que vocês descobriram ao longo das entrevistas, depoimentos, alguma coisa que surpreendeu vocês? A gente ficou bem surpresa com o tanto de bagagem que os artistas tinham, né? Assim, não só bagagem de estudo e de trabalho, mas as motivações pessoais de cada um. E, enfim, a gente acabou percebendo que é muito diferente do que a gente vê por fora, né? Porque você passa às vezes na rua. Uma coisa que a gente tentou abordar também é que muitas vezes o artista de rua é confundido como um morador de rua, né? Então, a gente já não pensava assim, mas de qualquer forma ainda abriu o nosso olhar bastante para a situação deles mesmo. E o que esses artistas que vocês entrevistaram tinham em comum? Amor pela arte. Todos eles estavam ali porque eles gostavam e prezavam tudo que estavam fazendo. E assim, não é uma coisa que começou, é uma coisa que foi construída. Como ela disse, a bagagem, todos eles, pelo menos os nossos entrevistados, eles têm uma bagagem. Cursos, são pessoas formadas, né? São pessoas que estão ali, que ganham dinheiro, investem em cursos para aprimorar e tá ali fazendo sempre algo diferente. Então, assim, pra gente foi bem gratificante estar conhecendo não só aquele superficial, mas o além, né? Vocês comentaram que muitos fizeram cursos, estudaram. Vocês acham que eles fazem isso, amor à profissão, amor à arte? Sim, assim, teve o personagem que a gente percebeu que tinha mais bagagem de estudo era a Estátua Viva Marcos, né? Que a gente fez o documentário com ele. Ele fez curso de teatro, ele fez um curso de Estátua Viva mesmo, né? Que é Vitrine Viva o nome do curso. E os outros dois personagens também, né? O Diego, que ele é um cosplayer, que ele faz a apresentação na rua, então quando a gente encontrou com ele, ele estava vestido de Homem-Aranha. E o curso que ele tem, na verdade, é de artista plástico, né? Ele gosta muito de pintar e ele levou isso para os personagens que ele representa, então ele se monta muito bem, né? E o outro artista foi o Roger, que ele é músico, e ele foi uma surpresa, assim, nesse quesito, porque ele fez gestão de qualidade, né? De faculdade, mas o grande amor dele era a música. Então ele escolheu ir pra rua para apresentar isso. Legal. E o que poderia mudar na rotina desses artistas? Eles são valorizados? Não, assim,
propriamente dito de valor, assim, tanto do público quanto do Estado, não, né? Então, como eu disse no começo, a gente estava procurando entender como é que estava a situação depois de toda a repressão do PM e melhorou, só que da mesma forma, assim, artista de rua ainda continua sendo visto como morador de rua, como pessoas que estão ali porque não tiveram outra opção. Mas na verdade eles são artistas e eles amam o que fazem, muitos estudam para estar ali na rua, né? A gente acha que não é um trabalho digno, né? E que não faz sentido estudar para ir para a rua, mas eles fazem isso e não têm o valor merecido, né? Muitas vezes não é reconhecido isso. E você, Raquel, o que você acha? Por exemplo, o nosso trabalho, a ideia é também levar para as pessoas essa visão cultural, né? Mostrar que é muito familiar, está muito próximo a gente, vem da escola. Então, assim, é uma bagagem que vem construída. Então, vamos apresentar mais, vamos mostrar mais para as pessoas, né? Trazer elas mais para próximo deles, para entenderem, né? Que está mais familiar possível. E como que o trabalho foi recebido pela faculdade? O que os professores acharam? Foi bem recebido, assim, a gente teve uma estrada longa, né, até conseguir decidir o tema, conseguir nos guiar ali pelo trabalho, mas foi bem recebido, a gente tirou uma boa nota, né, os professores gostaram do caminho que a gente foi, o trabalho foi bem. E vocês, o que vocês acharam do resultado final? Pra gente foi bem gratificante, assim. Já foi com uma ideia assim, cultural, porque nosso grupo ele é bem voltado para a parte música, teatro, bem para a parte cultural. Então, conviver com essas pessoas, ter uma relação, uma conversa aberta com elas, abriu ainda mais a nossa mente, o nosso leque. E apresentar para a sala e interagir com as pessoas foi muito gratificante, né? Foi assim, sensacional. A gente ficou bem satisfeito com o resultado final. Vocês acham que vocês conseguiram passar a mensagem que vocês queriam? Sim, eu creio que sim. Conseguimos, né? Conseguimos. O documentário de vocês foi bem curto, né? Quanto tempo de material bruto vocês tiveram? Olha, de cada personagem a gente tinha mais ou menos umas 5 horas de filmagem, né? Porque a gente não filmou só entrevistas, mas a gente filmou eles trabalhando, a gente queria ter imagens do músico tocando, do Cidade Estátua Viva interagindo com as pessoas, né? Porque quando coloca a moedinha lá ele interage, então a gente queria pegar isso. E do cosplayer também, então assim, a gente acabou tendo bruto, umas 15, 20 horas de trabalho por aí. E como que foi para reduzir tanto assim? Foi difícil. Foi bem difícil. Porque a redução significa que você tem que tirar partes, né, do documentário. E às vezes ali trabalhando você via que não pode tirar, né, vai faltar isso. Então assim, foi bem difícil passar uma mensagem um pouco mais curta, mas ainda manter aquilo que a gente queria. É difícil você ficar na sua linha de raciocínio da mensagem que você quer passar e cortar tanta coisa, porque assim, a gente teve a sorte de pegar personagens maravilhosos, então tudo que eles falavam a gente queria aproveitar, mas né, a gente teve que, não deu pra aproveitar tudo, mas a gente conseguiu pegar um material muito bom. E a reação das pessoas, como que era? Olha, quando a gente estava filmando, por exemplo, todo mundo ficou muito curioso de saber o que a gente estava fazendo. Algumas pessoas perguntaram, né, o que vocês querem passar com esse documentário. E depois que a gente finalizou o documentário e mostrou, né, para pessoas próximas a nós, para a sala, foi muito bom. A reação foi muito boa, assim, pelo menos a gente percebeu que todo mundo gostou da linha de raciocínio que a gente seguiu e achou interessante as imagens. Muita gente achou engraçado, porque os personagens que a gente tinha eram muito carismáticos, né. Então a reação foi muito boa. E como foi para vocês gravarem na rua? Foi difícil, porque igual a gente falou, a gente depende muito do clima. Então, chuva, sol, tudo dificultava. E as pessoas também, porque uma das filmagens que a gente fez, uma foi no Museu do Ipiranga, num domingo ensolarado, estava cheio. O outro foi também num domingo na Paulista, que é a Paulista aberta. Então, assim, é muita gente, as pessoas passam por cima do fio e passam na frente da câmera. Então, teve todas as dificuldades. E nem sempre o que você busca, você acha. Então, nós fomos buscar uma coisa
tinha um artista, né, um pintor que marcou conosco. Nós fomos no dia e horário agendado e chegou, ele não estava, esperamos, porque ele falou que iria, não chegou. Então, assim, para não perder o dia, nós tivemos que buscar outra opção, né? E aí encontramos, né, nesse mesmo dia encontramos o Marcos, que deu um retorno maravilhoso pra gente, mas é inesperado, né? Você busca e nem sempre o que você busca você acha. E qual a dica que vocês dão para quem está começando a produzir um doc? Olha, eu acho que o importante é você ter um background muito bom para o trabalho, então muita pesquisa, você precisa pegar uma coisa que você quer falar sobre, porque assim, claro, no jornalismo às vezes você vai ter que pegar alguma coisa que você não quer falar sobre, mas você tem que falar. Só que para fazer um documentário tem que ser um tema que você acha que vai fluir bem. Então, uma dica é essa, assim, pega alguma coisa que você vai querer desvendar e muita pesquisa, muita preparação, muita atenção no roteiro antes de fazer, porque é uma parte importante. E assim, ser o mais objetivo possível, mas se você tiver muito material também bruto, melhor ainda, né? Então, essa é a dica. Meninas, o papo tá muito bom, mas nosso tempo tá chegando no fim. Raquel e Stephanie, muito obrigada pela participação. Vocês querem deixar algum contato? O meu é stephaniemaierhane@gmail.com. O meu é raquelrodrigues.arte@hotmail.com. E se você tem algum trabalho audiovisual e quer participar do programa, manda o link pra gente para o tv@câmara.sp.gov.br. E não esqueça de curtir nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tchau.